você vai perguntar pro cara na rua, ei, a gente tá fazendo uma pesquisa aqui, Exatamente. você usa maconha? Exatamente. Você não sabe se é uma cocó. Entendeu? Eu ia dizer, para me prender porque usa. Porque, por exemplo, tem questões... Não, veja, você falou uma coisa importante. É importante que as pessoas comecem a se empoderar do que elas são. É. Entendeu? Então, tipo assim, é isso. Se eu tenho uma opção sexual, né, pelo mesmo sexo, então esse sou eu. Foda-se, Sim. é. Entendeu? Se eu uso maconha, se eu uso café, esse sou eu. Inclusive assim, se eu quiser dizer, se eu não quiser dizer também, É um problema meu. entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, Justíssimo. então assim, é uma questão de que isso tem que ser compreendido, né? As pessoas têm que entender que essa liberdade de você fazer o que você quer com o seu próprio corpo, ela é inerente do princípio do direito à vida, né? O princípio básico da Constituição Federal, né? O direito à vida, o direito a não morrer, Sim. Que Aliás, está sendo cerceado os bastante. direitos pétreos, né? Que todos eles agora Inclusive, estão por comprometidos. exemplo, você falou aí que religiosamente não é aceita a maconha, mas não tem leis, tipo, na Constituição básica aí, que religioso pode usar, por isso que a ayahuasca usa, ou... É, E a existe- maconha não pode também? Não entendi. existe aquele ditado, né? Aos inimigos tudo. Os inimigos da lei. Aos inimigos da lei, exatamente. Como é que é mesmo? Aos amigos tudo, aos Os inimigos da lei. exatamente, é isso aí. Então, vai depender. Existe, se você for por alguns princípios básicos, você tem o direito. Por exemplo, o próprio direito ao plantio, ao direito, ele está contemplado, né, na Lei 11.343 de 2006, né, que é a última lei de drogas, né? Então, assim, ele está contemplado, só que assim, sob autorização. Aí vem aquela história do cachorro querendo pegar o rabo, né? Aí o que acontece? Era fuleiragem, né? Aí as pessoas têm que entrar com um pedido de habeas corpus, que é o que está acontecendo. Agora são mais de 300 pessoas, né, que passam por avaliação e vai lá, faz a tramitação e lutam por um direito ao autocultivo. E quando a gente falou, vamos fazer o autocultivo, é justamente também para não Mas estar peraí, inundando a qualquer justiça, pessoa, eu né? posso Sim. chegar e pleitear isso, tipo, independente, assim, só, eu gosto de fumar, eu vou plantar a minha própria maconha, eu posso pedir um habeas corpus preventivo. Não, na verdade ou- assim, veja, ou não. não é questão de não. Você E não se fosse, eu já ia procurar um advogado aí, pô. Não, eu acho que o mais importante que isso é a gente explicar o seguinte, veja, quando a gente fala assim, é legítimo você querer ter o direito de você plantar o que você vai fumar, poxa, eu tenho uma planta em casa, isso é legítimo do ponto de vista moral, do ponto de vista, é legítimo, mas o que é importante a gente explicar, por exemplo, quando você fala bem assim, eu quero fumar minha maconha, eu posso ir lá pedir para plantar, você tem que entender o seguinte, a primeira coisa é você se reconhecer como um usuário realmente terapêutico. Porque muitas vezes a pessoa fala bem assim, eu sou uso recreativo. É mesmo, é porque eu fumo maconha para dormir. E tem recreio no meio? Não, e como é que é recreativo? É terapêutico. Eu fumo para ficar bem. O bem-estar, ele é parte da saúde. Saúde não é só ausência de doença, por conceito da própria Organização Mundial da Saúde. Então, o que você tem que entender é o seguinte, vamos ver, olha, melhor o sujeito fazer uma triagem, por isso a avaliação, entendeu? Isso do ponto de vista de uso terapêutico, né? Se a gente fosse contemplar o direito da pessoa usar o que quer, não era nada disso, era plantar no quintal, E pronto. que era como era antes, Sim. entendeu? Que aí, né, veio toda essa pressão justamente para fazer o que estão fazendo, né? Dessa política de perseguição, mas o ideal era que a pessoa tivesse o direito de ter sua planta em casa e tal. Agora, se você quer fazer o uso otimizado, você fala assim, eu fumo maconha. Beleza. É terapêutico ou é recreativo? Às vezes o limite disso é um documento, que é um laudo e um receituário. Só que esse documento, que é o laudo e receituário, ele não é um documento tipo assim só para dizer, olha, você é terapêutico ou não. É porque quando você passa por uma avaliação, o que vai constar no laudo é a razão pela qual você usa. E lá você vai entender. Você vai dizer, nossa, eu nunca tinha parado para pensar mesmo, olha, quando eu usei maconha, eu parei demais de beber. Eu, com certeza. Eu parei muito de Eu não bebo há 5 anos. Entendeu? É isso que eu estou falando. Então, assim, você fala, eita, se não tivesse perguntado. Então, essa avaliação ela é interessante por quê? Porque o sujeito fica triado. Se você for uma pessoa que tem uma predisposição à esquizofrenia que seja identificada ali, aí o que acontece? Você vai na justiça e fala bem assim, o médico, entendeu? Tem um profissional dizendo que eu tenho indicação para usar. E aí tem toda a argumentação jurídica para dizer que tem fundamento você plantar, ao invés de você ter que comprar óleo. Mas assim, no Brasil hoje,
é restrito a algumas coisas, né? Que, por exemplo, nos Estados Unidos, você está estressado, você pode receitar. Mas no Brasil, acho que não funciona bem assim, né? Tem que ser um CDI, é CID, né? CID. Tem alguns CIDs específicos, né? Por exemplo, você não pode utilizar, por exemplo, o CID de dependente químico de crack, que eu acho que é uma redução de danos, né? Sim. Fazer ele parar de usar crack e começar a usar Sim, maconha. exatamente. Aham. Isso pode. Aí outro CID não, tipo estresse, não. Não, veja. É isso que eu estou falando. Quando a pessoa passar por uma avaliação, você vai encontrar a razão pela qual a maconha está fazendo bem. Quando você for fazer aquela avaliação completa, você vai sair ali a razão pela qual, né, vai sair. Aí a pessoa vai dizer, aí quando eu uso a maconha, ela faz isso, ela faz aquilo. Isso é legítimo. Isso é legítimo. A gente coloca no laudo, tipo assim, se você perguntar para mim, qual é o CID que hoje você indica o uso da maconha? Não existe uma restrição de CID. Não existe. Uma pessoa que chega doente, ela chega no... O que é uma doença? É uma perda do equilíbrio. Né? Você fala, né, seja um diagnóstico de doença física ou de saúde mental. O que está acontecendo ali? Um desequilíbrio. Então, o que você vai fazer é tentar regular aquilo, né? Mas que eu falo assim, mais em termos que está sendo aplicado hoje, assim, o que tu pode receitar. Sim, tipo, é exatamente assim, tipo, uma pessoa chega, você faz a triagem e vê se ele pode ou não, né? Pela resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2113/2014, tem umas restrições de que só médico neurologista clínico, neurocirurgião e psiquiatra podem prescrever para epilepsia de difícil controle, CBD, não sei o que, é tanta restrição que... entendeu? Sendo que, assim, o médico ele tem autonomia para prescrever de acordo com pelo próprio Código de Ética Médica, né? Ele tem autonomia, né, sobre a sua responsabilidade, avaliando sempre o custo, o risco, o benefício, de ele indicar um determinado tratamento. Então, por exemplo, eu prescrevo a maconha para várias coisas. Se você perguntar qual é o fluxo maior de 10 doenças hoje que mais chegam ao consultório? Alzheimer, Parkinson, ansiedade e depressão, dor, autismo, epilepsia, insônia, doença autoimune e câncer. São as doenças que são mais tratáveis atualmente. Não, são as que mais chegam. Mais chegam, né? As que mais são tratáveis vai depender. Não, o que mais aparece, era isso que eu queria dizer. As mais prevalentes, né, são essas daí. E cada uma é o ECDB, o ETHC, aí vai. Pronto, aí, tá vendo? Por isso que é importante a avaliação por causa disso. Porque às vezes você pega um paciente que tem, sei lá, fibromialgia, você fala, eu ouvi falar que THC é bom para dor, dá para o paciente com fibromialgia, mas você vai fazer a avaliação, você vai ver que ele vai dizer também, geralmente ela, né, a maioria são mulheres, inclusive. É uma coisa que afeta mais mulheres, né? Sim, 9:1 a proporção. Mas tem homens, evidentemente, né, com fibromialgia. E aí você vai dizer, vou dar THC que eu vi que é bom para dor, mas tem ansiedade também. Então tem que ter um CBD ali. Aí você vai, depois que você faz aquela avaliação toda, você vai entender qual que é a fórmula que vai ser passada. E a pessoa achar porque tem fibromialgia que vai fumar e vai dar certo, não é bem o caminho, né? Porque cada maconha, como a gente falou, né, tem uma concentração que pode... Não, é aquilo, tipo assim, quem sou eu para dizer para a pessoa que se alivia com a maconha, que não fume para aliviar sua dor de fibromialgia, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte, isso é uma forma, só que a forma ideal é que você passe por uma avaliação. São duas coisas para o tratamento ser ideal, para o uso ser ideal. É que você passe por uma avaliação e que você saiba o que está usando. E aí o autocultivo ele entra como um pedido, por exemplo, justamente nesse sentido, de dizer bem assim, com o autocultivo eu sei qual é o que é que eu estou plantando, o que está sendo cuidado, qual é o tipo de solo. É verdade. Entendeu? A gente tem bastante coisa para seguir aí, né, mano? Tipo, é uma batalha de uma planta que está sendo só... Eu achei um dos pontos que eu acho muito bom dessa PL, né? Do PL. Do PL é justamente a liberação também do uso industrial, que tem infinitas milhões de coisas que dá para fazer e que eu acho que vai ajudar muito aí quebrando esse preconceito da falta de conhecimento. Uma história disso. Porque quando tu tiver com uma camisa, tu for na loja e tiver uma camisa de cânhamo, show de bola. No mas vende, né? Vende ainda. Já vende, mas é caro pra caramba. É bacana. Porque é tudo Você importado. vê o exército chinês e dos Estados Unidos, a farda é de cânhamo. O papel de independência dos Estados Unidos. Você falou, tem um autor que eu acho que é Robinson, um estudo de 1990 que
estima que na chegada de Cristóvão Colombo, ali, Sim. né, no 1492, ele trazia, entre produtos de vela, de tudo que tinha de produto ali, aproximadamente 80 toneladas de cânhamo. Somando tudo, né? Né, porque ali tinha muita coisa feita de cânhamo. E Corda, né? a gente tem que lembrar que um dos grandes impulsores também do proibicionismo foi a indústria do nylon e do algodão. Vamos proibir. Sim, sim. No Porque caso, o uso tipo, a do industrial- algodão, viu? Pô, se essa turma entrar... Exatamente. Já era, gente, porque justamente cresce muito mais rápido, é muito mais fácil de cultivar, tem E muito por que menos... eles não começaram a cultivar cânhamo? Será que a Então, tem terra muita não gente do conseguia, agronegócio né? que já está de olho nisso, né? Já está se preparando para fazer igual a China. Ah, é porque quando entra essa galera grande, as coisas Então, começam a andar, né? Exatamente. É aí que tá, você vê. Quando chega os cachorros Ah. grandes, porque enquanto a gente tá batalhando... O teste também, querendo ou não, por exemplo, foi quando o estado de Oregon legalizou para uso realmente recreativo e da forma que eles implementaram de comercializar para ter uma renda tanto para o governo quanto num preço justo para a pessoa que consome, porque em muitas situações, se for mais caro na loja, o tráfico vai continuar rolando, tá ligado? Sim. Não vai deixar de rolar. Mas dá uma sangria, né? Mas dá uma sangria, com certeza. Já sangra. Mas da né? forma que eles fizeram lá, justamente, você tem das opções da mais barata, que dá pra você... Não, e como, Até o Estado- as opções como o mais Canadá caras. faz, o Canadá, por exemplo, ele é responsável pela distribuição. Ele fala, você quer plantar? Você quer vender? Você quer plantar e quer vender? Tá bom. Vai ter que ter controle de qualidade e você assim, você não pode vender não, você passa tudo para o Estado. Então a distribuição é do Estado. No caso, tipo, uma empresa vende para o Estado Isso. retribui para as pequenas lojas, Isso. né? Pra ter o controle. Para ter o controle. Perfeito. Mas assim, tipo, tu acha que o Estado no meio não atrapalha um pouco, não? Porque Não, tem veja, essa É questão porque nesse também, caso né? não. Se fosse o Estado brasileiro, eu acho que seria uma... Não, essa mas é diferença. mais do que isso. Assim, os problemas que são inerentes culturais de corrupção ou de outras mazelas, isso é outra coisa que tem que ser combatida de outra forma. Mas assim, você colocar na mão do poder do Estado esse formato da venda, né, porque assim, a gente não está falando de você plantar e você ter o seu. Aí o Estado não deveria nem se meter. Devia também Deveria se aí. meter, assim, entendeu? O boa lei é aquela coisa que você planta em casa e você consome, você está fazendo o quê? Ok. Entendeu? Agora, assim, nesse quesito, quando você já vai para o trem, para outras pessoas, aí você já envolve um problema disso. Mas tu acha que esse é o modelo mais ideal? Porque tem o do Uruguai, que é todo estatal, né? Aparentemente, não sei muito bem, mas parece que não dá muito certo por causa disso. É. A maconha às vezes não é boa, é cara. Exato, Aí não que eu soube isso. funciona muito bem. Tem o americano, que eu acho que é mais... São vários, né? Na verdade, a federação ainda não regulamentou. Nos Estados Unidos são alguns estados, né? Que Tem eles clubes isso. também, né? Tem... O Uruguai ele começa inclusive regulamentando primeiro o uso dito recreativo, né, que é o uso adulto. Depois é que entra o medicinal, assim. Não é depois, ele regulamentou tudo. Mas tipo assim, o que ganhou força mesmo, o medicinal veio depois, assim, como fenômeno. Sim. Ele regulamentou tudo ali, né, mas assim, da cannabis, mas e assim, veja, não é questão de qual é o modelo ideal. Né? É claro que se a gente fosse pensar, por exemplo, Nova York agora fez uma coisa interessante, que é o que a gente pleiteia. Que uma vez que bom, primeiro que seria uma regulamentação como um todo, né? Regulamentação de autocultivo, deixar ter o autocultivo, o cultivo associativo, que contempla nesse PL. Tem os clubes, né? Aí, não, o clube já seria também, só que já para o uso adulto, mas também, né, o uso... Assim. Exatamente, o clube para quem faz uso adulto, a associação para quem faz uso terapêutico, o autocultivo contemplado e a da indústria regulamentado com o controle do Estado e com critérios, para não virar uma monocultura também e daqui a pouco permitir botar o agrotóxico também, né? Entendeu? O problema... Tem que ter critérios. Por exemplo, tem um grande problema, por exemplo, o tabaco. E uma coisa importante, que é o que o Nova York faz, propõe agora. Esse dinheiro arrecadado, que vai ser arrecadado, né, porque vai circular com imposto, vai estar legalizado, ele seja investido justamente para políticas sociais, para aquelas pessoas que até hoje sofrem com a política de guerra às drogas, que você vai tirar esse mercado paralelo, entendeu? E que você vai fazer o quê? Deixar essas pessoas desamparadas socialmente? Está aí um fundo para poder tentar fazer um reparo dessa mazela social, né, de desigualdade.
Sim. Porque querendo ou não ainda vai se manter, né? Isso aí não... Mesmo Mas que é isso, aí trabalhando para ir transformando isso, né? E também não tem jeito certo, né? O negócio é a gente achar o jeito da gente, eu acho, né? Tipo, O se jeito, a gente conseguir, uma né? coisa que a gente sabe é que assim, né? Como Einstein dizia, você não pode esperar resultados diferentes tentando a mesma coisa. mesma coisa. Então assim, o proibicionismo ele já deu. Já Alguém tem deixou bem dúvida? claro que não funciona. Você tem a terceira população carcerária maior do planeta, perdendo só para os Estados Unidos e China, 726 mil, outro mostra 820 e poucos mil presos que a gente tem. E aí você vai ver que a maioria, Pretos, pobres. entendeu? A gente já sabe. E Que grande maioria por pequenos delitos com pequenas tráfico, né? quantidades. exato. Pequenos delitos do A tráfico. gente sabe que a droga está envolvida quando vai ver 50 gramas de maconha, entendeu? Então, E aí, querendo ou não, aí já é uma questão sociocultural que é difícil também a isso é gente político, enfrentar, né? Aí vem os donos da penitenciária privada, que Isso vão aí entrar vai com ser isso. outra questão. Igual agora essa política de drogas agora do governo que enviou aquela remessa, quanto é que foi? 150 milhões para comunidades terapêuticas, sendo que saiu o relatório lá das comunidades terapêuticas feito pelo Conselho Federal de Psicologia e viu, né, que todas elas não cumpriam o critério de uma comunidade terapêutica, 82%. Foi dinheiro para dar para a igreja, né? 82% vinculado a grupos religiosos. Foi dinheiro para dar para a igreja. Pelo Entendeu? menos. Então, assim, é isso que a gente tem que enfrentar, essa resistência que a gente O cara tem que fazer, né, alimentar o gado dele, né? Tu vai que o cara continue como, porra. entendeu? E a gente fazendo peso do outro lado, porque se não fizer, esperar que... Que vai mudar. O problema é que também, tipo, atualmente no Brasil, cada vez eu fico mais triste em ver que não adianta muita coisa, porque cada vez que a gente briga aqui, cada vez que a gente tenta mais, parece que a coisa vai piorando nos últimos anos. Pode ver que o pessoal foi pra rua, não sei o que, aí depois Dilma saiu, aí só foi piorar, e depois foi fazer uma briga, é confuso, depois veio o Bolsonaro. Cada vez que a gente tenta brigar mais, parece que dá ruim, pô. Não, a gente tem que A gente entender... briga, gera briga. Não dá certo. Não, a gente tem que entender que existe uma ciência política, né? A gente chegar onde chegou não é à toa, né? A gente chegar onde chegou não é à toa. E, assim, eu acho que você lutar por uma utopia, se é assim que pode se chamar, de buscar uma igualdade cada vez mais plena assim, entre a sociedade, ela é um alvo que a gente não deve perder de vista, né? É um horizonte. Então, assim, tem gente que fala, você é utópico, você quer uma sociedade anticapitalista, né? Você quer uma sociedade igualitária, você quer uma sociedade que alcance o comunismo, que propõe... Você acha que você vai conseguir isso? Aí eu pergunto a você, por exemplo, você acha que você vai ser um pai perfeito? Não. Mas você não se esforça sempre para alcançar esse horizonte? Sim. Então não perca de vista. Né? É continuar batalhando, mas eu acho assim que também tá faltando um pouco mais, como tá falando antes, dos maconheiros em si, uma atitude mais ativa e mais proativa. Por exemplo, esse é um bom momento. Porque a gente não se junta na vez de simplesmente a galera quer se juntar para passear durante a Boa Vista toda, fumando maconha até o final. Porque a gente não faz o seguinte, nesse dia a gente vai pintar uma escola. Junta todos os maconheiros, vamos pintar aqui, ó. A gente vai fazer um projeto, mais pintar a proativo. escola. É o dia da... Mas a gente tem que lembrar que limpar assim, uma praia. Mas a gente tem que lembrar que existe um grupo que vem trabalhando muito forte com isso, que é a Marcha da Maconha, né? Sim. Não, eu sei, eu não estou dizendo Entendeu? que seja ruim não, entendeu? Eu estou dizendo que tem que ter outras formas de a gente entrar na sociedade, entendeu? Mas é isso, você vê a Marcha da Não Maconha... só marchando, pode ser mais coisas, entendeu? Não, mas veja, quando a gente fala só marchando e a Marcha da Maconha, isso representa muita coisa. Imagina, você bota 1 milhão de pessoas, não. Nenhum movimento coloca isso. É mesmo. E a daqui Entendeu? é grandona, né? Não, Daqui, o Brasil galera inteiro, daqui, entendeu? a galera E aí toda. começou a vir ala terapêutica, aí começou a vir criança com deficiência dentro da Marcha da Maconha. Falou, o que é isso? Mudou. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante se unir mesmo, né? A É defesa importante deve isso. ser de uma regulamentação como um todo, mas quem está ali encampando a prioridade do uso terapêutico, do uso adulto, deve se dar as mãos, porque assim, a gente sabe que quem é que vai produzir? A maioria dos pacientes hoje que fazem uso do tratamento do óleo, eles consomem óleo de onde?
é de alguém que está se arriscando para plantar. Porque só tem a Abrace, que é regulamentada, a Cultive lá em São Paulo, que tem suas restrições, e a PEP que estava naquele vai e volta, né? Que, entendeu? Que está por essa luta, e várias associações que têm que cometer a desobediência civil de plantar, que esse é o passo a passo jurídico mesmo, de plantar para mostrar para o juiz, né, o Poder Judiciário, dizer, olha, tá vendo aí, mostra lá laudo receituário, acompanhamento, a melhora clínica, a boa-fé, dizendo que está praticando o cultivo com boas normas de produção, entendeu? Que os derivados estão sendo produzidos com procedimentos operacionais padrão, entendeu? Então, assim, é todo um movimento para se alcançar algo que já deveria estar regulamentado, porque o trabalho que esses grupos estão fazendo é o que o Estado deveria estar fazendo. Agora, qual foi a proposta do governo federal? Que, felizmente, a Conitec reprovou, né, sob um álibi que nem é o que eles argumentaram, de que não existia demanda, mas, na verdade, assim, a proposta do governo era de fazer uma parceria com aquela Big Pharma, Prata e Dona Dulce, para tratar por 5 anos 1.000 pacientes usando o canabidiol da Prata e Dona Dulce e ia gastar nesse período 400 milhões. Imagine quanto de maconha que dá para plantar com 400 milhões. Eu acho que dá. Entendeu? Então, tipo assim, mais uma vez, aquela coisa do sintético, aí deixa o natural de lado, aí você tem um grupo que se beneficia, aí vem aquela promiscuidade, né? A Conitec disse que não aprovou porque disse que 1.000 pacientes não tinham essa demanda. Mal sabe a Conitec que só de epilepsia refratária a estimativa é de que existam de 350 a 700 mil pacientes de epilepsia refratária. No Brasil. No Brasil. Eu não estou falando de dor, de Alzheimer, de Parkinson, não estou falando nada disso. Nem da própria epilepsia, estou falando da refratária. Então você vê que é um governo que, além de não governar com caráter, né, é uma incompetência para atuar até na falta de caráter, entendeu? É uma coisa fenomenal, assim. Porque eles estão defendendo uma agenda, né, pô? Eles estão... Uma agenda. Isso não atua, isso não atua. É que nem a gente tava falando, tipo, como a gente falou, tipo, enquanto tá todo mundo morrendo, a galera querendo entupir de um remédio que não existe, quando tem um remédio que funciona, e a galera só por preconceito, ou sei lá por quê. Né? Mas é porque é um preconceito que já vem na sociedade, que é justamente... Muita gente já cresceu com o proibicionismo. Mas hoje em dia já dentro tá do melhor proibicionismo também, né? Porque assim, você Todos nós, mas né? não deixa de ser ainda proibido. É proibido ainda. É fato. Mas assim, o maconheiro hoje em dia, pelo menos, eu me sinto um pouco mais bem visto, assim. Tá então, ligado? mas veja só, uma coisa Eu tenho essa sensação uma coisa que é você depende e eu do botar a grupo cara. Agora vem social. assim, você vai falar o quê? Fala pra quem tá tomando baculejo na quebrada. É isso, brother. Entendeu? Esse que é o problema. Uma coisa é como o Gregório Duduvier fala. Eu falo aqui, ó. Exatamente. Para ele não Agora vai acontece lá, nada. o cara da quebrada. Faz um vídeo desse de selfie na esquina da quebrada. Entendeu? Que dá. Aí é outra questão também, né? Tipo, Aí tem que ir pra luta, né? Tem que ir pra luta. O processo está sendo feito. É claro que a gente sempre espera que a população se empenhe mais, né, na resistência não só de uma regulamentação de cannabis, mas de todas as drogas e de uma política anticapitalista. Isso daí é para isso que a gente, pelo menos é para isso que eu mas trabalho. eu acho que até o capitalismo talvez seja o que vai impulsionar a legalização da maconha. Eu acho que ainda é isso que vai impulsionar. Então, mas aí mais uma Porque vez... gera dinheiro, cada vez mais Então, gera mas dinheiro. o problema é que quando é impulsionado por esse grupo, vai de uma forma que não é que convém a gente. É como eu estava falando, por exemplo, tabaco, fumar. Você pensa assim, fumar tabaco é uma das únicas coisas que a gente conseguiu exportar para o mundo. Foi isso e sífilis. Mais uma vez, drogas. Né? Tá vendo? Exatamente. Tabaco. Moscado. E é uma coisa cultural, né? De você fumar no cachimbo e tal. E depois veio o cigarro, que é outra coisa. Tá ligado? Ele pega o tabaco, pasteuriza, bota um bocado de coisa, piora, porque tá nessa questão de entrar numa máquina de indústria e não se tem registro de que se você fumar tabaco sem ser cigarro, você tenha câncer. Não, veja, porque não tem como fazer esse registro. A gente tem que entender o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, qualquer coisa porque fumada... maconha não dá câncer, né? Não, veja, a maconha por si só não. Sim. Agora, fumaça de qualquer coisa
Pode gerar problema. Pode gerar. que é dióxido de carbono. Certo. Então, assim, fumaça de qualquer coisa é prejudicial ao trato respiratório. Ponto. Agora, maconha causa câncer? Não. O que a gente conhece é efeito dos componentes da maconha dos canabinoides tratando o câncer, né? Efeito antitumoral. Né? Efeito antitumoral. E já sabemos como é que ele age contra o câncer. Então, por exemplo, se eu tenho uma família que tem tradicionalmente uma genética abalada pelo câncer, seria eu fazer tratamento com maconha usual, assim, seria indicado para mim, nesse caso? Porque, assim, eu tenho esses problemas de família. Não, então, entendi. Tipo assim, o que você pergunta é se existe uma indicação de uso preventivo, Exato. né? Essa é uma pergunta bem frequente. Principalmente para os pacientes que falam sobre cognição, né? Processo demencial. Meu pai e minha mãe, exato. Você acha que eu devo tomar? Olha, tem países. É claro que do ponto de vista de amparo científico, eu não estou autorizado a dizer bem assim, sim, existe uma indicação do uso preventivo porque tem um estudo. Não. O que acontece é que alguns países, já vislumbrando o efeito dos canabinoides que são conhecidos, a fisiopatologia daquela doença, seja da demência, seja do câncer, entendendo, né, como um age, como o outro age, eles sabem que tem uma indicação para você usar. Tanto que alguns já usam com a perspectiva de terapia de reposição canabinoide. Porque assim, tudo que a gente envelhece, a gente diminui a produção. E aí vem aquela história, né? Tem que explicar que nós fabricamos canabinoide, os endocannabinoides. A planta tem fitocannabinoides e tem os canabinoides sintéticos da indústria. Esses canabinoides é o que vão agir com nossos receptores canabinoides, que é o sistema endocannabinoide. É que a gente já está preparado para receber esse tipo de substância, né? Na verdade, não só nós, mas os primeiros seres lá, o sururu, entendeu? O hidra. Os primeiros seres mononucleares, eles já têm lá, entendeu? Esse mecanismo de ação. Então, assim, o sistema endocannabinoide, ele é algo que só foi descoberto na década de 90. Por isso que as pessoas ficam, estudo com a cannabis. Os estudos eles disparam na década de 90, porque aí descobre-se, né, o mapa da coisa. Né? Já sabia que funcionava, né? E eu acho que ali, antes dos anos 90, ainda estava muito na coisa da droga mal vista. Não, na década de 60, um grupo de Israel comandado por Rafael Mechula, eles chegaram a isolar, né, os dois canabinoides mais estudados, o CBD e o THC. Aí também deu um up, mas aí veio o proibicionismo e baixou de novo, entendeu? Aí agora a gente quer vencer o proibicionismo e sobe de novo. Então você vê, começou a subir os estudos, por quê? Porque os países regulamentaram. Então tem como estudar agora. Agora Não é proibido estudar a parada, tá ligado? Em alguns lugares, né? A gente ainda Sim, claro. A gente é proibido estudar também. Não, aquela história, tá na lei que sob permissão pode, né? Agora Aí a vai lá permissão. pegar, entendeu? A permissão. Sob que autorização, complicado, né? É isso. Mas assim, continuando a batalha, assim, eu sonho num dia que a gente possa superar nisso. É um assunto, não só a maconha, mas as drogas em si, é um assunto que sempre me interessou bastante. E eu vejo que a única classe, minoria do Brasil, pelo menos quiçá do mundo, que pode sofrer preconceito, que pode sofrer abuso, que pode sofrer o que for e não tem problema, é o usuário de drogas. Você pode ver, a galera pega os nóia, joga, tranca mesmo e foda-se, perdeu os direitos, pô. Sempre o usuário de drogas é a única classe, assim, se pode se separar por classe, mas é uma galera lá que não tem respeito pelos direitos não. A galera pode tirar onda com tudo na TV, com tipo uma coisa caricata do maconheiro, aparece sempre por aí. Ninguém. É porque talvez o maconheiro não se importe muito com esse tipo de coisa. Eu acho que é justamente esse mesmo ponto da questão Mas cultural tradicionalista, entendeu? Tipo, todo mundo pode tirar onda com a cara da gente, então. É tipo isso. Não, e mais uma vez, né, de qual maconheiro, né, a gente tá falando, né? Porque é isso. Mas eu falo da questão social mesmo, tipo, preconceito contra, não falo nem só maconheiro, mas contra o usuário de droga. É legítimo, entendeu? Sim, porque... É legítimo. Você não pode ter um preconceito contra negro, contra mulher, mas é contra aquela usuário de coisa, droga, é porque do ponto de vista religioso é visto como pecado. Do ponto de vista do direito é visto como crime. E do ponto de vista de saúde é visto como doente. Como é que você acha que o cara vai se sentir? Fudeu. Fudeu, então. Não tem como, É. né? Da porra. Mas é entender que não é isso.
Exatamente. Na verdade, assim, as drogas elas fazem parte, né? O que você precisa é saber, né? Saber o que vai usar, quem vai usar, em que contexto vai usar. Então, para a gente resolver esse problema, é muito mais uma questão de uma construção social. Realmente a gente não vai poder parar, não. Vai ter que batalhar muito, porque é um caminho longo, né? Mas é isso, a gente continua na resistência, né? É isso. E continua batalhando. Com certeza. Bem, E aí, quer falar vamos mais fechar? alguma coisa? Só para Tem mais quem de uma quiser hora. procurar aí, Tá massa. seu Pedro Melo, tem aí